A história começa com um grupo de heróis lutando contra um rei demônio. O rei é feroz, mas os heróis conseguem mantê-lo preso usando magia. O demônio desfere um ataque poderoso, mas ele é bloqueado pela barreira da maga. A criatura continua lançando ataques devastadores, porém cada um deles é rebatido pelos heróis. O grupo sincroniza perfeitamente o seu golpe final e o demônio finalmente é derrotado. Quando finalmente retornam ao castelo, os 4 magos que ajudaram o herói a derrotar o rei demônio são homenageados. Em reconhecimento aos seus esforços, o rei lhe concede uma honra muito especial. Eles são sábios de fogo, da terra e da água e do vento. Então o rei declara que dará o título reservado apenas aos magos mais poderosos. Ele anuncia que eles passarão a ser conhecidos como os 4 imperadores, deixando todos completamente atônitos. Neste mundo, apenas aqueles de sangue nobre podem receber o título de imperador. O sábio, chamado Eftel, mal consegue acreditar que esses títulos estão sendo concedidos a eles e se sente profundamente honrado. O rei reconhece que neste mundo de magia, Eftel não é o mais poderoso. Ainda assim, ele conquistou um grande título e a partir de agora será reconhecido como o imperador do relâmpago. Os outros sábios também recebem os seus respectivos títulos e todos os presentes aplaudem. No entanto, enquanto todos comemoram, Eftel não consegue conter a emoção. Depois de 40 anos estudando magia, os seus esforços finalmente estavam sendo reconhecidos da forma mais grandiosa possível. Muitos anos depois, a aprendiz de Eftel, chamada de Merlin, avisa que o café da manhã está pronto. Ele aguarda ansiosamente pelo resto do dia, afinal será repleto de treinamentos. Mais tarde, ele treina os seus alunos e elogia o bom desempenho. Um dos estudantes acaba deixando uma pedra cair na própria cabeça, enquanto tentava manter um feitiço ativo. E Eftel lembra a todos que precisam manter a concentração. Se eles não conseguirem se concentrar, não serão capazes de manter o círculo mágico enquanto recitam o encantamento. Depois de algum tempo, Eftel manda os seus alunos desfazerem o feitiço e fica claro que todos estão muito exaustos. Ele diz que é hora de tentarem novamente os feitiços de nível 4, mas a Merlin comenta que ele deveria tentar descansar um pouco. E obviamente, o cara velho fica surpreso com a preocupação dela, mas garante que está totalmente bem. Uma lembrança revela que Eftel encontrou Merlin após uma tragédia. Sua mãe era uma demônia que perdeu a vida ao acabar envolvida na batalha entre o herói e o rei demônio. No entanto, Eftel tem certeza que a Merlin não consegue se lembrar disso, mas ele foi responsável por tirar a vida de muitos membros do clã dela. Por causa disso, ele não consegue deixar de sentir culpa, principalmente vendo o quanto ela se preocupa com ele. Porém, deixando esses pensamentos de lado, Eftel volta a explicar aos alunos como utilizar o feitiço de nível 4. A Merlin, obviamente cheia de entusiasmo, pede que ele ensine logo os feitiços de nível 6, mas os outros estudantes apontam que ainda é cedo demais. E o Eftel comenta que a Merlin estava cheia de energia como sempre, e ela responde que isso acontece porque é a melhor aluna do Imperador do Relâmpago. O velho não consegue reagir a esse título. Em vez disso, apenas se pergunta por que a Merlin está com tanta pressa. Ele a lembra de que os fundamentos são importantes e que por isso eles precisam continuar praticando uma concentração. Merlin responde imediatamente que precisa ficar mais forte o mais rápido possível, mas interrompe a frase antes de revelar o verdadeiro motivo. Algum tempo depois, finalmente nós descobrimos o que realmente motiva a Merlin. Ela para diante de uma floresta perigosa e diz a si mesma que não pode sentir medo. Mesmo completamente apavorada ao entrar na floresta, ela continua se encorajando a seguir em frente. E depois de caminhar por um bom tempo, chega até uma caverna e afirma que precisa derrotar o monstro que vive lá dentro. Só assim ela poderá realmente se considerar a melhor aluna do Imperador do Relâmpago. Quando finalmente conseguir, será capaz de ensinar todos os outros. Tudo que a Merlin deseja é que Eftel finalmente possa relaxar e descansar um pouco. Mas infelizmente as coisas não saem como ela esperava. Algum tempo depois, a Merlin está correndo desesperadamente para salvar a própria vida. Ela está sendo perseguida pela criatura da caverna e não consegue acreditar que a sua magia de nível 4 não funcionou contra aquele monstro. Obviamente, nenhum dos seus ataques causou algum efeito, então resta apenas uma última opção. Ela se vira para enfrentar a criatura e começa a recitar o encantamento. Enquanto preparava o seu ataque, ela lembra a si mesma de manter a concentração, exatamente como seu líder disse. Porém, isso não é nada fácil, porque ela está tentando conjurar um feitiço de nível 6 enquanto o monstro se aproxima cada vez mais. Quando está prestes a ser atingida, ela finalmente libera o feitiço. A Merlin fica radiante ao perceber que finalmente sua magia funcionou, mas essa alegria durou muito pouco. O monstro é simplesmente poderoso demais para conseguir romper o feitiço, atacando logo em seguida. E a Merlin fica à beira da morte enquanto a criatura avança para dar o golpe final. Nesse momento, ela sente um enorme alívio ao ver que Eftel apareceu para salvá-la. Infelizmente, a primeira reação dele é repreender ela, obviamente, lembrando que havia dito para ela ficar bem longe daquela floresta. A Merlin pede desculpa e Eftel diz para ela prestar bastante atenção no que vai dizer. Ele explica que ela possui o maior potencial de todos os seus alunos, mas está tentando crescer rápido demais. Segundo ele, o poder obtido às pressas nunca é um verdadeiro poder. Nesse exato momento, a Merlin se desespera ao ver o monstro se preparando para outro ataque. E Eftel nem sequer olha para a criatura. Na verdade, ele parece apenas irritado por ela ter interrompido sua lição. E com um simples movimento de mão, Eftel lança um feitiço de nível 10. Aquela explosão devastou uma enorme parte da floresta, e a Merlin observa tudo completamente maravilhada. Depois disso, ela não consegue mais esconder a sua admiração pela força absurda de Eftel. No entanto, assim que ela se afasta, ele cai de joelhos no chão e começa a tossir sangue. Amaldiçoado pela própria doença, ele percebe que a Merlin acabou vendo tudo. No entanto, ela revela
revela que essa não é a primeira vez e que já sabe há bastante tempo que ele está gravemente doente. Merlin então confessa que esse é justamente o motivo pelo qual ela está tentando aprender a magia o mais rápido possível. Ela quer se tornar mais forte para poder ajudar ele. Efton fica completamente sem palavras ao perceber que a Merlin vinha se esforçando tanto por causa dele. E ela insiste para que ele cuide mais da própria saúde e comece a descansar um pouco mais. Infelizmente, ele responde que não lhe resta muito tempo de vida e por isso também não pode perder tempo para descansar. No entanto, a garota não consegue entender por que ele continua treinando magia, mesmo estando tão doente. E ele simplesmente explica que deseja formar os alunos talentosos que virão depois dele, exatamente como a Merlin. E continua dizendo que houve uma época que sonhava em se tornar o mago mais forte do mundo. Todo mago deseja alcançar um objetivo, e ele não era diferente. Infelizmente, acabou percebendo que jamais conseguiria realizar esse sonho. Só que ela não consegue acreditar no que está ouvindo. Ela sabe perfeitamente o quão poderoso ele é. Para ela, o Imperador do Relâmpago é o cara mais forte de todos. Afinal, naquele mesmo dia, ele lançou um feitiço de nível 10 sem demonstrar o menor esforço. Ele admite que isso é verdade, mas para ele ainda não é o suficiente. Comparado aos magos mais jovens e ao talento que eles possuem, Efton sabe que simplesmente não consegue competir. Até mesmo durante a batalha contra o Rei Demônio, ele teve dificuldades, apesar de ser o mais velho entre os 4 imperadores. No dia seguinte, um dos alunos de Efton chega trazendo uma notícia urgente. Ele revela que o Imperador das Chamas finalmente concluiu sua teoria sobre a aptidão mágica, e Efton fica completamente surpreso e começa imediatamente a ler os detalhes. Ele mal consegue acreditar no que está vendo, pois descobrir a aptidão mágica de uma pessoa sempre foi considerado algo impossível. E à medida que ele continua lendo, fica cada vez mais impressionado ao entender como o método realmente funciona. Como sempre imaginou, o Imperador das Chamas prova mais uma vez que é um verdadeiro gênio. Seu aluno pergunta o que ele pretende fazer, e Efton responde que eles mesmos vão testar a teoria. Ele reúne todos os seus estudantes e prepara o necessário para descobrir a aptidão mágica de cada um. O primeiro passo é colocar um único fio de cabelo da pessoa que será examinada dentro de um pequeno frasco. Depois, esse fio é mergulhado em uma água especial, preparada separadamente para cada elemento. Os alunos ficam impressionados quando seu cabelo reage imediatamente à água mágica. Os frascos correspondentes à água e ao vento começaram a brilhar intensamente, deixando todos curiosos sobre o que aquilo significava. De acordo com um estudo elaborado pelo Imperador das Chamas, a intensidade da luz e a profundidade da cor indicam a classificação que vai do rank E ao rank S. No caso da Merlin, o verde e o azul estão emitindo um brilho forte e com cores extremamente vivas. Isso significa que ela possui aptidão de rank S tanto para a água quanto para o vento. Já os outros frascos representam as cores vermelha e marrom. Isso indica que a sua afinidade com fogo é rank C, enquanto sua afinidade com terra é rank B. Todos os alunos ficam admirados com o resultado. No entanto, Efton percebe que a Merlin não parece dar muita importância àquilo, mas ele a criou desde que ela era apenas um bebê, então entende perfeitamente o que aqueles resultados significam. Levando em consideração tudo o que sabe sobre ela, Efton conclui que o teste está 100% correto. Até aquele momento, a forma tradicional de aprender magia naquele mundo consistia em fazer o estudante praticar feitiços básicos de todos os elementos. Somente depois de muito tempo de treinamento, os professores decidiram qual acreditava ser a aptidão mágica natural daquele aluno. Com esse novo teste, porém, será possível descobrir a aptidão logo no instante que a criança inicia os seus estudos. Então Efton corrige o próprio pensamento. Na verdade, daqui para frente será possível descobrir a aptidão mágica de alguém desde o momento em que ele nascer. Isso significa que cada criança poderá treinar o seu verdadeiro talento muito mais cedo e, consequentemente, alcançar um nível muito maior de poder. Agora Efton deseja testar a si mesmo. Merlin lembra que talvez isso seja desnecessário, afinal ele já é um dos 4 imperadores. Mesmo assim, os outros alunos ficam curiosos para descobrir o que será o resultado, então ele prepara tudo para realizar o teste. Enquanto espera, Efton pensa que mesmo não tendo conseguido alcançar o mais alto nível da magia, pelo menos descobrirá se algum dia ele realmente teve talento para isso. Durante toda sua vida, ele trabalhou centenas de vezes mais do que qualquer outra pessoa. Na verdade, ele se esforçou muito mais do que os outros 3 imperadores juntos. A diferença entre eles nunca foi pequena. Por isso, ele quer saber o que poderia ter conquistado caso tivesse conhecido sua verdadeira aptidão com absoluta certeza desde o início. Para surpresa de todos, o teste revela que o frasco correspondente ao elemento água permanece completamente incolor. Uma cor incolor significa a ausência total de aptidão, e os alunos simplesmente se recusaram a acreditar. Não existe a menor possibilidade do Efton possuir aptidão 0, tanto que ele mesmo concorda com isso. Não ter nenhuma aptidão significa que nenhum espírito jamais concedeu sua bênção a você. Mesmo assim, ele luta desesperadamente para aceitar essa realidade. Enquanto tenta convencer a si mesmo de que é o Imperador do Relâmpago, a Merlin insiste que alguma coisa deve ter dado errado, e ela pede para repetirem o teste. Obviamente que o Efton concorda, agarrando essa pequena esperança. E infelizmente, por mais que tente repetir o procedimento inúmeras vezes, o resultado nunca muda. O frasco continua completamente incolor. No fim, o Efton é obrigado a aceitar a verdade. Ele jamais teve qualquer aptidão mágica. E nesse momento, tudo finalmente faz sentido. Era por isso que ele sempre demorava muito mais do que qualquer outra pessoa para aprender a magia. Foi apenas graças ao seu esforço incansável que conseguiu superar todos os demais. Ele conclui que nunca conseguiu
conseguir ultrapassar os outros imperadores justamente porque não possuía um talento natural. E foi exatamente por isso que eles sempre acabavam ficando à sua frente. No entanto, enquanto ele aceita essa realidade dolorosa, seu corpo volta a dar sinais de que está entrando em colapso. O seu estado piora rapidamente e a tosse fica cada vez mais intensa, e a Merlin corre imediatamente para ajudar ele. Infelizmente, Efto está tão debilitado que pede para ela se afastar, pois não quer que veja o quão grave a sua condição realmente é. Enquanto luta contra a doença, ele reflete sobre toda a sua vida. Durante todo esse tempo, acreditou que um dia conseguiria alcançar o mais alto nível da magia. No entanto, por mais que ele se esforçasse, jamais conseguiria superar a barreira chamada talento. É nesse momento que todos os seus sonhos e esperanças desaparecem. Chamando a si mesmo de patético, Efto se pergunta o que teria acontecido se tivesse tido apenas um pouco mais de tempo. A sua vida finalmente está começando a se apagar. E em vez de partir em paz, ele está morrendo carregando um arrependimento sem fim. Tomado pela frustração, ele percebe que seu tempo finalmente acabou e a sua vida está chegando ao fim. Nesse exato instante, uma habilidade misteriosa é ativada. Ele utiliza uma habilidade chamada Segunda Reencarnação. Efto desperta em um lugar completamente iluminado. Só então ele se lembra de algo importante. A última vez que esteve ali foi há 50 anos. Naquele momento, ele finalmente recorda que possui uma habilidade de reencarnação. Logo em seguida, uma deusa aparece diante dele. Assim que a viu, Efto se lembra que foi exatamente ali que a conheceu pela primeira vez. Isso aconteceu depois que ele terminou sua primeira vida, em um mundo diferente daquele que acabou de morrer. A deusa o cumprimenta e relembra tudo o que aconteceu. Ela explica que a sua habilidade, chamada Indomável, lhe concede a capacidade de perseguir os seus objetivos sem jamais desistir. Ao mesmo tempo, isso explica perfeitamente porque ele nunca conseguia desistir de nada. A deusa então declara que chegou a hora de sua segunda reencarnação. Assim como da primeira vez, ele poderá escolher duas habilidades bônus para começar sua nova vida. Ela apresenta várias opções, mas para surpresa da deusa, o Efto recusa todas elas. Ele explica que ainda conserva todo o seu conhecimento sobre magia acumulado ao longo das suas vidas. Se ele apenas tiver tempo suficiente para continuar se esforçando e evoluindo, isso já será mais do que suficiente. Mesmo sem possuir qualquer aptidão mágica, o Efto conseguiu alcançar o posto de um dos 4 imperadores. Então ele afirma que está pronto e a deusa realiza sua segunda reencarnação. Algum tempo depois, o Efto desperta em um novo corpo. Ao mesmo tempo, inúmeras lembranças retornam à sua mente. E enquanto ele observa seu reflexo no espelho, ele começa a lembrar de si mesmo. Porém, nesse momento, sua mãe entra no quarto para avisar que o café da manhã está pronto. E enquanto comem, o Efto pensa na situação em que se encontra. Graças à sua habilidade, segundo a reencarnação concedida pela deusa, ele agora está vivendo em uma terceira vida. Desde que completou seus 4 anos de idade, as memórias do antigo Efto começaram a retornar gradualmente. Então ele fez uma pequena promessa. Desta vez ele dominará a magia de verdade. E por sorte, justamente naquela manhã, ele havia recuperado a lembrança de como preparar água especial utilizada no teste da aptidão mágica. E sem querer perder tempo, Efto decide realizar o teste em si mesmo. Infelizmente, exatamente como ele esperava, a água permaneceu completamente incolor. Isso significa que muito provavelmente ele voltará a atingir o seu limite quando chegar ao feitiço de nível 10. No entanto, nesse momento, um enorme e aterrorizante dragão surge do nada. Efto percebe imediatamente que a criatura possui olhos completamente carmesim. Isso deixa claro que alguém acabou de enfurecer aquela besta. Enquanto alguns cavaleiros perseguem o dragão desesperadamente, o Efto percebe que a capital está em grande perigo. Então ele começa a correr atrás da criatura também. Mas logo ele se vê obrigado a parar. Naquele momento, uma lembrança passa por sua cabeça. Em seu auge, ele teria sido capaz de enfrentar aquele dragão. Agora, porém, ele é apenas uma criança de 4 anos. Efto pensa que se soubesse que isso aconteceria, teria preferido renascer em um corpo capaz de usar magia desde o início. Então, no momento, ele está completamente indefeso. A única coisa que ele consegue se lembrar é de um antigo feitiço criado por ele mesmo. E era sua magia original, um feitiço de nível 10. De repente, apenas por pensar nesse feitiço, algo inesperado acontece. Sem qualquer aviso, a magia é ativada sozinha. E um gigantesco círculo mágico aparece no céu. No instante seguinte, um devastador raio cai sobre o dragão. E o golpe destrói completamente aquela criatura. E o Efto fica completamente paralisado de choque. Ele simplesmente não consegue entender como acabou de derrotar aquele monstro. Os cavaleiros também ficaram completamente confusos e começaram a perguntar se o dragão acabou de ser atingido por um raio natural. Então finalmente ele percebe o que realmente aconteceu. Ele renasceu neste mundo, mantendo a capacidade de usar as magias que dominava no auge da sua vida anterior, mesmo tendo apenas 4 anos de idade.